10º volume da obra. E os iludidos dizendo: fomos traídos pela vida da matéria. E assim, hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, e por conhecerem o seu mundo de origem, todos de volta para o seu verdadeiro mundo, todos de volta para o seu lugar verdadeiro. E os iludidos dizendo: é verdade, fomos traídos e muito traídos pela vida da matéria. A traição era tanta que nós não dávamos conta de nós mesmos, e por isso, por não darmos conta de nós mesmos, é que vivíamos assim, dominados pela vida da matéria. A matéria, por não conhecermos a verdade, transformou, para nós, a mentira como uma coisa verdadeira. Ficávamos todos aqui, sofrendo e brigando por causa da mentira. A matéria estava nos iludindo e nos fez de bobos, e muito bobos nos fez de orelhudos, e daqueles de orelhas bem grandes. A matéria só soube judiar conosco, sempre sofrendo e sempre nos maldizendo, aborrecidos hoje, tristes hoje, alegres amanhã. Enfim, era um desequilíbrio infernal. Ninguém sabia onde estava o bem, todos à procura dele. Mas nunca poderíamos o encontrar na matéria, de jeito algum, de forma alguma. E hoje estamos conhecendo o verdadeiro bem, que é o nosso mundo de origem, o mundo a que nós pertencemos, o mundo racional, o mundo de puros, limpos e perfeitos. Que cabeçada! Que bruta cabeçada! Tudo por entrarmos por aquela parte que não estava pronta para entrar em progresso e chegarmos a este ponto. Hoje estamos sabendo o porquê de tudo isto, mas penamos demais, sofremos demais. Olha que viemos de monstrinhos. Quando começamos a nascer do chão, éramos uns monstrinhos. De monstrinhos, com o desenvolvimento, fomos a monstros. De monstros, com o desenvolvimento, fomos a monstrões. De monstrões, com o desenvolvimento, fomos a monstrengos. De monstrengos, com o desenvolvimento, fomos a monstrodontes. De monstrodontes, com o desenvolvimento, fomos aos primitivos selvagens. Dos primitivos selvagens, com o desenvolvimento, fomos a selvagens mais adiantados. E com o desenvolvimento, mais adiantados. Com o desenvolvimento, mais adiantados ainda. E com o desenvolvimento, ainda mais adiantados. Até que começamos a gaguejar. Com o desenvolvimento, mais adiantados. E gagos mais apurados. Até que começamos a cantar. E assim, como já penamos, como já sofremos, porque enquanto o corpo fluídico estivesse aí, dentro do calor, seríamos sempre os mesmos aqui a nascer, porque aquele é a causa deste feito, que é o nosso corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, o fluido, o corpo fluídico, é que gera o micróbio, e o micróbio é que entra na formação do corpo em matéria. Se não houver fluido, não existe micróbio. Se não existir micróbio, não existem vidas. E assim, vejam onde viemos parar depois de sermos o que éramos, puros, limpos e perfeitos no nosso mundo de origem. Mas agora, todos de volta ao seu verdadeiro mundo de origem. Hoje, não existem mais mistérios. Acabaram-se os mistérios. Tudo desvendado. O porquê do mundo de matéria, o seu começo e o seu fim. Aí viviam e ainda vivem, e não sabiam nem o começo, nem o fim. E hoje, todos sabendo, cientes do começo e do fim. Agora, a luz racional, noite e dia e noite, iluminando a todos, por estarem nessa fase que é a fase racional. E todos com a sua situação definida e divulgada, sabendo o que foram, o que são e o porquê todos assim são. E assim, todos agora,
de volta ao seu mundo de origem. A satisfação de todos é incalculável. E sabendo que agora estão certos e bem certos, pelas provas que aí estão em mãos de todos. Todos contentíssimos, por saberem o porquê aí nasciam e o porquê que aí não vão nascer mais. Todos de mudança para o seu verdadeiro mundo e o seu verdadeiro lugar, e sabendo o porquê da mudança. E assim chegaram ao término da vida da matéria, lendo e relendo para nascer em si mesmos, desenvolver em si mesmos a vidência racional, para que vejam a sua luz verdadeira, a luz do mundo de sua origem, do seu verdadeiro natural, a luz racional, a luz que nunca viram, nem só a luz, como também a planície racional. E assim, hoje, como é rico o Brasil, cheio de glórias e honrarias, pela imunização nascer no Brasil, todos correndo para o Brasil, por reconhecerem esta grande terra, uma terra abençoada pela providência verdadeira racional, que veio mostrar a todos a estrada certa da volta de todos ao seu verdadeiro mundo. E assim, todos querendo conhecer e saber como foi este conhecimento deslumbrante, a aurora da vida, o florescimento da vida verdadeira e o término da vida embusteira, o término do embuste, que não é certo e que nunca foi certo. É um embuste, parecia ser certo, mas por não ser certo é que tudo se acabava, como sempre se acabando, até não existir mais ninguém nessa vida da matéria. E assim, o Brasil, terra escolhida para a elaboração racional, como aí está em suas mãos o maior tesouro verdadeiro dessa vida em que nunca existiu coisa alguma de verdade. E por não existir, é que tudo era passageiro. Então chegou a hora, e está na hora, de todos voltarem para o seu mundo de origem, a mudança de racionais decaídos para racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo de origem. Está na hora do término dessa vida de matéria e de mentira, que não é de ninguém. Está na hora da volta de todos ao mundo racional, lugar do racional, o seu mundo verdadeiro, o mundo racional. Para verem como tudo chega o seu dia. Assim chegou o dia do fim dessa degeneração racional. Chegou o fim dessa deformação racional. E hoje, todos iluminados pela luz racional dentro do mundo racional, estão sendo iluminados pela luz racional, tudo mudando de bem para melhor e acabando a fracassada vida da matéria. Que fracasso ser de matéria! Porque a matéria é uma coisa sem valor, e por não ter valor, por si mesmo se destrói, por si mesmo se extermina, por si mesmo se acaba, pois a matéria é uma coisa sem valor. Agora, vejam o ridículo a que chegaram e o ponto culminante e ludibriador em que viviam, iludidos por esse nada sem valor, como coisa que esse nada, a matéria, fosse coisa de grande valor. E assim, sofrendo as consequências dessa brutalidade infernal, abraçados por esse embusteirismo, como coisa que fosse real, e sofrendo sempre as consequências por não ser real, e não sabendo como se livrarem de tanto sofrimento e de tantos tormentos produzidos por esse nada, que acaba em nada, pois começa do nada, que é a matéria sem valor. Vejam como ficaram tão cegos. Procuravam a perfeição onde nunca existiu. Procuravam o direito onde nunca existiu. Na matéria, vinham à procura do bem no mal, e por isso nunca encontraram o bem. O mal sempre se multiplicando por a vida não ser essa. Hoje, ao conhecer a verdadeira vida e a vida embusteira, vendo quanto tempo perdido, quantos sacrifícios sem recompensa e quantas lutas. E para quê? Para nada. E assim, hoje, conhecendo a verdadeira vida, e todos por conhecerem, ansiosos para chegarem ao seu mundo de origem,
todos ansiosos para voltarem para o seu mundo verdadeiro. Como quem diz: estamos cansados de viver enganados, estamos cansados de sofrer e estamos cansados de penar. Hoje, sabem o porquê não querem mais continuar sofrendo sem recompensa. Hoje, todos ansiosos. A ansiedade de todos é grande de voltar ao seu verdadeiro lugar de puros, limpos e perfeitos, com o progresso de pureza do seu verdadeiro mundo, o mundo racional. A ansiedade é grande, mas tem a volta, mas tem que obedecer às ordens naturais das coisas. Tem que respeitar racionalmente as ordens naturais das coisas. Tudo tem o seu dia, tudo chega o seu dia, nada de precipitações. Mas eu vejo em ti, que estás lendo estas páginas brilhantes, não só tu como muitos mais, todos ansiosos para saírem daí, de um mundo que não é o seu mundo. E por não ser, é a causa de sofrer sempre, procurando não sofrer e sempre sofrendo. Está aí a desilusão da vida da matéria, de quem vivia aí iludido. E hoje, desiludido e dizendo: o que me adianta viver iludido aqui desta maneira? Para sofrer ainda mais? Não. Chega. Não adianta viver assim, penando e sofrendo. Não adianta sofrer assim. Tomara chegar o dia de sair daqui. Eu não sou daqui. Eu não pertenço aqui. Eu sou lá de cima, do mundo racional, o mundo verdadeiro. Por causa do livre-arbítrio, vim parar aqui. E aqui continuo com o livre-arbítrio, sofrendo e quebrando a cabeça. E assim, chega de sofrer e chega de perder tempo. Muitos assim pensando, muitos assim falando, mas é preciso esperar mais um pouquinho. Tudo tem o seu dia e a sua hora. Agora vai ser dominado o sofrimento de todos pelo conhecimento racional. Agora vai ser de outra forma, a vida entrando em forma racional. Mas tudo chega ao seu dia e chega à sua hora. Para ver como a pessoa, depois que lê todos os esclarecimentos precisos, fica revoltada com a vida do nada. Mas quem a escolheu? Quem começou para chegar a esse ponto? Os próprios habitantes que aí estão, que entraram pelo pedacinho que não estava pronto para entrar em progresso e chegaram a esse ponto. Como já sabem, o mundo é consequência dos seus próprios habitantes. E agora, todos de volta para o seu verdadeiro lugar de origem, o mundo racional, para o seu verdadeiro lugar natural de racionais puros, limpos e perfeitos. E assim, vejam que não adianta viver mais nas condições em que estão vivendo. Ficam desanimados. Mas não desanimem. Agora estão amparados pela luz racional, nascendo a evidência racional em todos, e todos vivendo equilibrados racionalmente, por receberem todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida, desses poucos aninhos de vida, que hoje ninguém mais vai há séculos. Já foi o tempo. E assim está aí em suas mãos o que todos estavam necessitando e que todos estavam precisando. Chegaram a um ponto tal, nessa vida de matéria, que todos viviam insatisfeitos. Por isso, são insaciáveis, e por isso nunca estão satisfeitos. Aparentam estar insatisfeitos, viverem satisfeitos, mas na realidade, no íntimo, a insatisfação é permanente. Então, devido à insatisfação, certas vezes vem o desânimo de viver. A pessoa fica desanimada e ainda mais dizendo: o maior negócio para mim era eu morrer, porque não acho mais graça na vida. Todo dia é a mesma coisa e tudo cada vez sempre pior. A vida é uma rotina que amola e aborrece. Aborrecidos de viver, vivendo por ter vida, mas não que haja satisfação de viver. Viver só para sofrer,
viver só para penar, viver só para viver enganado, viver só para viver iludido. O que adianta viver assim, desta maneira, criminosamente? E assim, chegando a um ponto tal de desespero, devido o sofrimento ser permanente. Então, agora, com o conhecimento, ficam querendo abreviar os dias. Não pode. Tudo obedece às ordens naturais. Então, ainda mais dizendo, a vida só parecia ser boa quando vivíamos iludidos, mas agora, depois de desiludidos, conhecendo o que a vida é, o que o mundo é, não há remédio mesmo. O remédio é não viver onde não nos pertence. Para que viver? Para penar sempre? Por viver num lugar que não é meu? Por estar fora do meu lugar? Não adianta pensar assim. Tem que pensar na realidade. A realidade é ler e reler, para nascer em si mesmos a vidência racional e receberem todas as orientações precisas, para então ser desligada do corpo a parte elétrica e magnética, e viverem racionalmente, contentes e felizes, aí na vida da matéria, por serem orientados em tudo. Mas muitos não resistindo mais, e pensando assim desta maneira, e muito pior ainda, porque a vida da matéria não faz graças para ninguém rir. Se aparentemente bem hoje, mal amanhã, e bem mal depois. E assim, sucessivamente. Todos falam em vida boa, mas a vida boa só mesmo a eterna. A eterna, por nela serem puros, limpos e perfeitos. Na matéria, não existe vida boa, porque estão sujeitos a dores e a tudo de ruim, sendo vítimas, sendo surpreendidos por coisas desagradáveis. E assim, está aí a alegria das alegrias, o desencanto do encanto, e todos entrando em forma normal, que é a forma do verdadeiro natural, a forma racional. Todos racionalmente vivendo, por todos serem orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E assim, vivendo todos felizes e contentes, tendo então prazer de viver, e não desânimo de viver. Como viviam, ligados ao fluido elétrico e magnético, não tinham o verdadeiro prazer de viver, mas ligados ao seu verdadeiro mundo de origem, então aí há prazer de viver, porque uma vez desligando o fluido animal do corpo, cessa o sofrimento da vida e o sofrimento do corpo. E assim, o mundo entrando na sua vida verdadeira de paz, todos em paz, todos felizes, alegres e contentes, se compreendendo, se entendendo, e tudo dando certo na vida de todos, por todos serem orientados pelo mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional. E assim, todos e tudo de volta à sua verdadeira origem, e a vida abrilhantada racionalmente. E assim, o mundo de ontem é um, e o mundo de hoje é outro. O mundo de ontem eram animais racionais, e o mundo de hoje são aparelhos racionais. Então, cada época, cada fase com as suas modificações, de uma fase para outra, grande lapidação, até que chegaram na fase final da vida da matéria, o término da vida da matéria, a fase racional, em que todos estão de mudança para o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, todos mudando naturalmente, sem sentir, como depois que conheceram o conhecimento racional, que já estão mudados, uma modificação bem grande já fizeram, e tudo naturalmente. E assim, festas e mais festas para o resto da vida. Viverão felizes, alegres e contentes, por a paz brilhar sempre entre todos. Esta fase em que estão, a fase racional, é a fase que traz, como aí estão vendo, a compreensão de todos. E uma vez todos se compreendendo, acabam-se as guerras, as brigas, as contendas,
as lutas e as demandas. Isto é do animal. Briga, guerra, é do animal racional. O animal, por ser animal, é que nunca teve condições de se entender. Por ser animal, livre pensador e sonhador. Agora, racionalmente, são conscientes, e o consciente sabe que o mal e a destruição não trazem resultados ótimos para ninguém. O consciente não guerreia, não briga, porque sabe que não adianta. Então, na fase em que estão, que é a fase racional, brilhará a paz para sempre, porque é o extermínio dos desentendimentos e a consolidação da compreensão de todos. E assim, orientados pelo seu verdadeiro mundo de origem, é quanto chega para o equilíbrio total de todos. E assim, vejam que o mundo será um verdadeiro paraíso, paraíso este racional, por todos serem orientados racionalmente. Então, acabando as brigas, as guerras e os desentendimentos, acabando todos os tormentos da fase inconsciente, que é a fase de animal racional. Então, a fase da paz, do amor racional e da abnegação. É a fase tranquila, a fase racional. Todos tranquilos, vivendo alegres, contentes e felizes. A fase do desequilíbrio já passou. Era a fase de animal racional. E agora estão na fase do equilíbrio, a fase racional. Por ser racional, está aí o equilíbrio. Todos a caminho do término do mal. Todos a caminho da eternidade. E todos a caminho do que procuravam e do que desejavam. Paz, amor e fraternidade. Todos a caminho de todas as soluções que precisavam, desejavam e que necessitavam. Todos a caminho da vida eterna, na estrada da eternidade, a estrada racional, a estrada do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro de todos, o mundo verdadeiro do aparelho racional. Todos na estrada racional, na estrada da sua morada verdadeira, na estrada da eternidade, juntos aos eternos do mundo racional, todos vibrando de alegria, todos emocionados e chorando de satisfação por estarem unidos e juntos aos seus irmãos do mundo racional. É a maior satisfação de todos, é a maior alegria de todos, que aí estavam perdidos e agora encontrando o seu verdadeiro mundo de origem, encontrando os seus irmãos, vendo os seus irmãos, falando com seus irmãos, comentando o fracasso da vida da matéria com seus irmãos, dialogando com eles, fazendo conferências com eles, unidos e juntos a eles, e querendo já sair daí desse mundo que não lhe pertence para ir para o seu mundo verdadeiro junto de seus irmãos. A ansiedade é grande de todos irem para a sua verdadeira morada, para o seu verdadeiro mundo, o mundo racional. Mas tudo obedece às ordens naturais das coisas. Não podem se precipitar. Tudo tem sua hora e tudo chega o seu dia. Já sabem que não são daí e de onde são, mas chegarão lá. Está na hora de chegar no seu definitivo lugar, mas tudo obedece às ordens naturais das coisas. Não podem se precipitar. É contra a lei natural a precipitação. É contra os métodos e modos racionais. Chega o dia e chega a hora, mas a vontade é essa. A vontade é de não querer saber mais dessa lama. E arrependidos pelo passo que deram, dizem: a causa de tudo foi a livre e espontânea vontade. A causa de tudo foi o livre-arbítrio, e até hoje continuamos com ele. Hoje, todos já estão dentro do seu mundo de origem por estarem sendo iluminados pela luz racional. Hoje todos estão dentro do seu mundo de origem, estão dentro do mundo racional, por estarem sendo iluminados pela luz racional,
por estarem sendo orientados pelo mundo racional. E assim, a satisfação é grandiosíssima, todos vivendo alegres, felizes e contentes, e brilhando racionalmente para sempre, dentro da eternidade, que é o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional decaído. Vejam que estão no fim da vida da matéria, que esta fase racional é o término da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tinha que chegar ao seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E chegou o fim da vida da matéria, o término dessa vida que desconheciam o porquê dela. Viviam aí, perdidos, sem nada de se saberem, sem coisa alguma conhecerem de certo, vivendo aí, perdidos, como um outro animal qualquer. E hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos conhecendo o seu verdadeiro natural, de racionais puros, limpos e perfeitos, e por que ficaram degenerados e deformados dessa maneira. Hoje, todos conhecendo o porquê desse mundo, o porquê dessa vida, todos sabendo como vieram, por que vieram, para onde vão, como vão e por que vão. Hoje, todos tendo a definição e a divulgação completa do porquê da origem desse mundo poluído, do porquê a matéria é uma coisa poluída. A matéria é de origem da podridão, todos sabendo e conhecendo o porquê da origem do seu ser, de todos os seres e do mundo que habitam. Hoje, todos alegres, felizes e contentes, por terem todas as definições com base e com lógica. Todos hoje alegres e contentes, por saberem e conhecerem o porquê da razão do seu ser e o porquê da razão do mundo de matéria. E assim, vejam que chegou o fim da matéria, chegou o término da mesma. Hoje, todos integrados no seu verdadeiro mundo. A vida hoje, muito melhor do que a de ontem, porque nada conheciam e nada sabiam. Hoje, todos estão sendo iluminados, dia e noite, noite e dia, pela sua verdadeira luz, a luz do aparelho racional, a luz verdadeira do racional, do mundo racional ao qual pertencem. Hoje, a alegria, a harmonia, a paz, a calma e a compreensão brilhando dentro do coração de todos, dentro do íntimo de todos. Hoje, todos vivendo melhor do que viveram. Hoje, todos mais equilibrados do que nunca. Hoje, todos com a sua verdadeira meta certa, com o seu rumo certo traçado, o rumo racional, o rumo do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos sendo orientados pelo mundo racional e vivendo equilibrados racionalmente. E assim, o mundo chegou no seu fim. A vida chegou no seu fim, porque tudo o que tem princípio tem fim. Está em suas mãos o princípio e o fim. Hoje, todos chorando de alegria, todos emocionados, por serem surpreendidos pelo conhecimento do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Hoje, todos vivendo racionalmente, todos sendo orientados racionalmente para que todos se compreendam, para que todos se entendam, para uma junção fraternal racional, de um por todos e todos por um, racionalmente. Hoje, o horizonte de todos é brilhante. É o mundo racional, é a luz racional. Hoje, a paz brilhando no íntimo de todos, a paz de si mesmos, a tranquilidade e o equilíbrio de si mesmos. Hoje, a paz brilhante em todos os lares. Hoje, todos equilibrados pelo seu verdadeiro mundo de origem. E assim, que grande modificação tu fizestes, quem tu fostes e quem tu és. Hoje, vives racionalmente, e antes vivias como um animal inconscientemente,
nervoso, brigão, implicante, estourado, desequilibrado, tonto, agonizando, em agonia permanente, desesperado, enfim, nem vale a pena se comentar a vida de um animal inconsciente. Como tu mudastes. É contigo mesmo que estás lendo que eu estou falando. Como tu mudastes e como ainda vais mudar muito. E assim, a estrada da verdadeira felicidade, a estrada racional, a estrada do equilíbrio de todos. O ponto fraco do bicho é a matéria. O bicho só conhecia a matéria como elemento de prestígio. E assim, vivia o bicho por não saber o porquê é bicho, por não saber por que era bicho. Então, tinha a matéria como uma das mais verdadeiras coisas do mundo. Puro engano. A matéria nada vale.